universalização do saneamento. Meu nome é Ilana Ferreira, eu sou a superintendente técnica da ABICOM Sindicom, e eu já convido para compor o nosso palco o Alfredo Carvalho, por favor, diretor de financiamento de projetos na Secretaria Nacional de Saneamento. Solange Vieira, diretora de crédito e infraestrutura do BNDES. E o Marcos Tadeu Abicalil, do NDB, New Development Bank. Seja muito bem-vindo. Prezados, hoje nós tivemos uma manhã muito rica, em que pudemos discutir tanto do ponto de vista da regulação do setor, quanto também com campanhas, aos candidatos à presidência da República, e nós fizemos uma atualização do valor total de investimento necessário para o alcance da universalização até 2033. Esse valor quase chega a 900 bilhões de reais, e hoje o objetivo desse painel vai ser justamente discutir como iremos financiar esse volume de investimentos, de recursos. Então, cada convidado nosso irá fazer uma apresentação ou ter uma palavra inicial. Posteriormente, nós passaremos para os debates. Então, eu já vou passar a palavra para o Marco Tadeu, que fará uma apresentação. Tadeu, você prefere fazer sentado a apresentação? Fica à vontade. Boa tarde a todos. Eu queria, em meu nome pessoal, em nome do Novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, conhecido mais como Banco dos BRICS, agradecer a ABICOM, Sindicom, a Ilana, ao Percy, aos amigos da ABICOM, o convite para estarmos aqui hoje com vocês, no Encontro Nacional das Águas, discutindo esse tema que é permanente no setor de saneamento, que é o financiamento. Eu estava brincando com alguns velhos conhecidos aqui do setor. Quando eu me juntei ao setor, ainda tinha um pouco mais de cabelo e bastante menos de peso. Então, mostra um pouco da idade que eu tenho. Que a gente tenta sair do setor de saneamento, a gente vai para a infraestrutura mais geral, mas acaba, em algum momento, voltando ao nosso sangue, que é esse fluxo desafiador que a gente tem aqui no Brasil e que a gente vê com muitos bons olhos o que tem acontecido aqui nos últimos anos. Eu vou falar um pouquinho do NDB, é um banco novo. Talvez muitos de vocês não conheçam o banco, conhecem bastante do BNDES, conhece bastante do Ministério, da Caixa Federal, bancos que historicamente atuam no setor. Conhece até do meu banco anterior, onde trabalhava, o Banco Mundial, mas tem esse banco novo, o Banco dos BRICS, o NDB, criado aqui no Brasil em 2014, começou a operar em 2016. A primeira operação de crédito nossa foi com o BNDES, energia renovável. A gente hoje já tem uma carteira aí de 5,8 bilhões de dólares aprovados e parte da carteira já em saneamento. Então, o NDB é um banco voltado à infraestrutura, então a infraestrutura está na origem do NDB, desenvolvimento sustentável associado à infraestrutura, e o nosso foco tem sido esse desde a criação, que é um banco criado por países emergentes, que tem na sua origem a demanda dos países emergentes, o entendimento de que a superação dos desafios do crescimento econômico, da sustentabilidade e da inclusão passam por das grandes lacunas que esses países originários da criação do banco enfrentam e que o Brasil também enfrenta, que é o desafio da infraestrutura. E na infraestrutura, um grande desafio crescente no mundo é o financiamento. Tanto porque, muitas vezes, se por um lado o progresso tecnológico tem levado a rupturas e a redução de custos de infraestrutura, o maior exemplo na área de telecomunicações, em que o progresso técnico rompeu uma estrutura de monopólio natural do passado e criou um ambiente competitivo e levou a um enorme progresso tecnológico e redução de custos. Em outros setores, não. Em outros setores, os custos podem, inclusive, ser crescentes no tempo, em função de variáveis como urbanização, como distâncias a serem vencidas, como dificuldade de superação do monopólio, quer seja por natureza econômica ou por desafios mesmo tecnológicos, que é o caso da água de saneamento. Agravados ainda por temas como mudança climática. Alguns desafios do clima, a gente está ouvindo falar da agenda de sustentabilidade, passando por temas da mitigação climática, da redução de emissões, mas, no nosso caso, há um desafio maior, que é o tema da adaptação, do aumento da resiliência, em função de que o nosso produto principal, a água, nós somos um setor vinculado ao ciclo da água, é talvez dos setores de infra um dos mais vulneráveis
à variabilidade crescente do clima e das chuvas e da hidrologia. Isso pode trazer custos adicionais, o que leva à importância do desafio aqui do setor do financiamento dessas infraestruturas. Eu tinha uma apresentação, como o tempo ficou mais curto, não vou passar. Eu vou falar de forma mais livre aqui, mas vocês depois podem ter acesso à apresentação, vai ser distribuída, inclusive com os nossos contatos, de como nós podemos chegar lá. O NDB, como eu falei, é um banco diferente, porque foi criado no âmbito dos países emergentes, né? Então, nós temos um modelo de governança igualitário. Os 5 países fundadores, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, têm igual poder, igual capital aportado ao banco. E aqui é um comentário no debate da manhã, já com algumas equipes de candidaturas presidenciais, esse assunto surgirá mais na frente. O NDB é o banco multilateral em que o Brasil fez o maior aporte de capital. É onde a participação do capital do Brasil é maior em relação aos demais parceiros dos bancos, Banco Mundial, Banco Interamericano, CAF, etc. E há um desafio de tornar esse recurso que o Brasil aportou eficiente. E ele será tão mais eficiente quanto mais alavancado ele for. Quanto mais capacidade de geração de empréstimos o Brasil conseguir tirar do NDB. Então, tem a questão da igualdade do aporte de capital. Tem um modelo de governança também igualitário. Os 5 países fundadores têm a mesma participação no Conselho de Governadores, no Conselho Diretor e na alta gestão do banco, dividido entre os 5 e em rodízio entre os países. Então, no início, o Brasil ocupou a vice-presidência de risco e estratégia, era o Chief Risk Officer do banco era brasileiro. No primeiro rodízio, o Brasil ocupou e ocupa agora a presidência do banco com o Marcos Troirro, que está no mandato há pouco mais de 2 anos, tem mais 3 anos à frente. Está no Brasil, inclusive, nesses dias recentes. E aí a Índia ocupa a área de risco, que anteriormente era do Brasil, e a Índia era a presidência. Tem esse tema de governança também por rodízio. E tem uma diferencial importante em relação a outros multilaterais, e isso é importante para vocês aqui, é um banco focado na demanda. Nós não temos linha de crédito, não financiamos subsidiado para o setor A ou para o setor B, ou com um prêmio adicional para o setor C ou setor D. Não. A gente vai trabalhar sempre com base na demanda, e é um banco que pode atuar tanto no campo da operação com garantia soberana, especialmente o setor público. No Brasil, o governo federal raramente provê alguma garantia soberana para uma operação privada. O padrão, não só no Brasil, é a garantia soberana para projetos do setor público, incluindo estatais, dependentes ou não dependentes, mas o banco também trabalha com operações sem garantia, tanto para o setor privado quanto para empresas estatais não dependentes. Primeira operação de crédito nossa com o BNDES, energia renovável, 300 milhões de dólares, totalmente desembolsada, um êxito, alavancou muito mais do que o nosso empréstimo, foi uma operação com o BNDES, um banco estatal não dependente, sem garantia. E temos agora 2 operações novas com o BNDES, uma em clima e outra em infraestrutura sustentável, com garantia soberana. É um exemplo que a gente pode atuar de uma forma ou de outra. Nesse nosso portfólio de investimentos, a gente também pode trabalhar com outros instrumentos, além de operações de crédito, de empréstimos direto, como temos essa mencionada com o BNDES, como temos discutindo aqui com uma associada importante da Bicom, que é a EGEA, tanto a EGEA corporativa quanto a EGEA no Rio de Janeiro, no caso do Rio de Janeiro com o Project Finance. Também podemos atuar com ofertas de garantias para operação de crédito. Possivelmente o nosso engajamento no Rio de Janeiro será com oferta de garantia, operação de crédito, não com empréstimo direto, em função dos riscos cambiais associados a uma operação com banco multilateral. E também podemos atuar com fundos de investimento. O banco tem um aporte no fundo aqui no Brasil, que é o Fundo Pátria 4, que faz aporte de capital em alguns setores de infraestrutura, inclusive podendo fazer investimentos em saneamento. A própria operação de crédito nossa com o BNDES poderá, inclusive, 30% do empréstimo de 1,2 bilhão, já aprovado com o BNDES, ainda em tramitação para confirmar a garantia soberana, até 30% desse empréstimo poderá ser em emissões de títulos que o BNDES adquira em setor de infraestrutura, com recursos de um financiamento. Então, podendo, com isso, alavancar operações de mercado mais curtas, a um prazo mais caro, a um custo mais alto, mas beneficiando isso de uma operação de mais longo prazo, de um custo mais baixo, decorrente de um banco multilateral. Então, esses são exemplos de como é que a gente pode atuar. Em saneamento, eu vou dar aqui para vocês, dentro dessa lado soberano, o lado não soberano, é importante a visão do global, a gente está no lado soberano. 2 operações que eu julgo relevantes. Uma tradicional,
que muitos bancos fazem, que é financiar projetos de infraestrutura, ou financiar estação de esgoto A, expansão da rede de esgoto B, redução de perdas na cidade C, melhoria da reservação de água na cidade D. Clássico, estou financiando 4 a 5 projetos, uma operação que a gente está agora terminando a análise dela com a Compesa em Pernambuco, onde um grande tema para a segurança hídrica não é aumento da oferta de água, mas sim o aumento da eficiência do uso da água, um grande foco em redução de perdas, que é um grave problema no Brasil, mas é muito mais grave ainda em Pernambuco, não só pelo elevado índice de perdas e pelo grau de deterioração da infraestrutura hídrica de Pernambuco, como por ser um estado com 90% do seu território no semiárido, né? Portanto, muito vulnerável a secas extremas e prolongadas. Um outro exemplo, aí é diferente, acho que esse o Brasil está inovando, uma operação com a Sabesp, já aprovada em nosso board, que é 100% baseada em resultados. A gente não vai ver um contrato, a gente não vai ver um edital de obra. A gente analisou a capacidade da Sabesp em realizar um programa de investimentos, como ela executa, quais são as regras socioambientais, as regras de aquisição. Pegamos um plano de investimento dela já de acordo com o marco regulatório, né, 2023, 2026, parte de ciclo. Ela tem um CAPEX fechado, nós vamos financiar um CAPEX de cerca de 1,8 bilhão de dólares, dependendo de como é que se faz a conversão. Nós vamos financiar um percentual desse CAPEX, que alavanca, né, em 300 milhões de dólares, 100% vinculado ao indicador. A cada 6 meses, quantas ligações de água foram incrementadas? Novas, não vale religação, novas. Quantas ligações de esgoto? Novas. Qual o incremento de esgoto tratado? Quantas novas ligações são agora com esgoto tratado? Qual é a reclassificação, a melhoria ambiental em estações de tratamento de esgoto, quando elas vão subindo de nível da qualidade de esgoto tratado. E vamos remunerar por isso. Não é novidade no Brasil que o PRODES, que alguns de vocês conhecem, Marilene certamente está aqui, conhece do PRODES desde a sua origem, já tem esse desenho. Agora, não, agora é um financiamento, é um empréstimo baseado nisso, que nós customizamos com a Sabesp, o que entra e o que sai. É um exemplo de como podemos financiar. E acho que esse é um exemplo importante, talvez até para o Ministério pensar no futuro, porque a gente, em vez de estar financiando, uma coisa que o Kelman, que criou lá o PRODES, sempre fala, em vez de financiar o insumo, estou financiando o resultado. Né? Claro que isso envolve necessidade de ter um aporte de capital antes, a Sabesp consegue, né? A Compesa não conseguiria, por isso. Esse é um exemplo no campo da operação do setor público. No setor privado, a EGEA, já está, estamos bastante avançada na discussão de um financiamento para a EGEA, a empresa que cresceu muito no Brasil, assim como também Águas do Rio. Tanto pode ser um financiamento corporativo, como no caso da EGEA, como no caso da Águas do Rio, poderá ser um project finance ou a garantia a um financiador. Pode ser que um banco esteja financiando e quer reduzir sua exposição àquele risco, a gente provê a garantia, possibilitando aquele banco que a gente vai estar garantindo um aporte de financiamento maior. São exemplos do que é possível fazer em saneamento. Mas nós, bancos de fomento, ao contrário do BNDES, ao contrário da Caixa, que são muito grandes, nós, Banco NDB, BID Invest, Banco Mundial e IFC, nós todos juntos somos pequenos, face à demanda que o Brasil tem de infraestrutura. Os 900 bilhões de saneamento são pouco quando a gente vai juntar a demanda no Brasil em setores que têm um atraso ainda maior. Logística de transporte é um competidor nosso por recursos. E a demanda de investimento em logística e transporte é maior do que de saneamento, sem ter sempre as tarifas que financiem, como no nosso caso. Então, a gente está num ambiente competitivo de recursos, no saneamento com outros setores. Então, os bancos de fomento internacionais, na nossa avaliação, precisam aumentar o seu impacto. Como? Trabalhando de forma coordenada, tanto entre eles, em operações conjuntas. Acho que o Rio, a concessão do Rio está abrindo essa possibilidade de uma operação coordenada entre muitos bancos, em função do tamanho, do tamanho da demanda por financiamento no investimento das concessões do Rio de Janeiro. Então, uma atuação coordenada, como também com os bancos nacionais. Que a gente possa fazer com que esses recursos se componham entre recursos mais longos e mais baratos de fonte externa, que tem risco cambial, com recursos longos e também baratos com fonte interna, mas que não conseguem resolver tudo via financiamento, como também com recursos de operações de mercado de debêntures, incentivadas ou não. Para fazer frente a esse volume de investimento, a gente não pode contar só com um dos instrumentos, a gente vai ter que compor esses instrumentos. Então, aí é um espaço muito importante de coordenação entre os bancos para que deem conta dos desafios que o setor tem, tanto os desafios presentes quanto os desafios futuros. Antes de encerrar, eu queria comentar, aí, deixando um pouco o lado de banco,
mas de alguém que é militante do setor, e eu vi aqui um pouco do debate da manhã, estava no online, e se falou um pouquinho dos avanços da nova lei. Que eu tenho a felicidade de ter trabalhado um pouquinho nela, ainda no Banco Mundial. Aliás, quem é velho, eu trabalhei desde o 4147, lá no ano 2000. Né? Depois que virou o 11445, depois veio as medidas provisórias no governo Temer, depois veio a aprovação legal. E eu acho que eu tenho algum dedinho meu lá, inclusive num grande avanço que o setor tem, que foi a manutenção de um dos princípios do Planasa, que é o princípio da agregação do modelo regional. Acho que esse é um avanço importante. Reconhecer que isso é um avanço importante, não jogar fora o balde com a criança dentro, foi importante. Mas a lei traz uma inovação que eu julgo muito importante, que é parte do problema do modelo anterior. O modelo anterior, desde os anos 80, quando ele veio perdendo eficácia, eu estava falando com o César aqui, ele lembrou que eu comecei a fazer, anos atrás, uma avaliação anual do investimento do setor em relação ao PIB, que eu dizia, essa curva de investimento parece um eletrocardiograma de alguém que está infartando, olha lá, um setor muito cíclico. Né? Parte desse problema que começou na década de 80 tem a ver com um desalinhamento total entre planejamento, entre regulação e financiamento. Tudo era descasado. Acho que esse é uma proposta que a lei traz, nova. Ela busca, até em função de trazer o regulador para aprovar um plano de investimento, a comprovar a capacidade financeira do operador, né, no lado do setor público da regulação discricionária, tema do painel 2, ou das modelagens que o BNDES tem feito nos contratos de concessão novos, do novo modelo regional também que está surgindo. O que está se fazendo aqui agora é um avanço muito importante, que é a gente conseguir alinhar, trazer na mesma direção esses três grandes temas: planejamento do setor, a questão regulatória e o financiamento associado aos dois. Eu não financio contrato irregular, eu vou financiar um contrato regular dentro de um plano de investimento aprovado por um regulador que tem o objetivo de uma meta num contrato ou numa regulação discricionária. Esse acho que é um grande avanço que poderá dar nos próximos anos. Talvez alguém perguntou, será que o futuro, esse movimento cíclico do setor, arrítmico de investimentos, se resolverá com o setor privado? Depende. Se a gente conseguir manter essa estratégia de alinhamento entre esses três temas, sem dúvida há um potencial muito grande. E essa é uma inovação que a lei traz, que a gente não deve desperdiçar. Mas ela requer, por outro lado, tanto dos bancos financiadores, nós ou qualquer um, BNDES ou outro, como também dos clientes, das empresas que cada vez mais vão financiar com base nas suas receitas, na demanda que ela tem nas suas tarifas. Né? Aliás, o Brasil desperdiça, o Brasil financia com dívida cerca de 30% do total do CAPEX, com dívida financiando 70%, 80% do CAPEX com dívida. O nosso modelo hoje, por estar muito engessado no setor público, ele é pouco eficiente, porque ela alavanca pouco, mas o Brasil tem que, para poder viabilizar esse financiamento alinhado com regulação e planejamento, dando conta das demandas que o setor tem para cumprir o ano de 2033, ou a década lançada pela Bicom do saneamento, precisa que as operações de crédito sejam customizadas. Que a gente tenha que sair um pouco da ideia de linha de crédito e trabalhar para atender a demanda de clientes. Acho que esse é um papel importante dos bancos para a gente fazer, junto com a coordenação entre as instituições financeiras e com a composição das diversas fontes de financiamento, mercado, crédito nacional, crédito internacional de longo prazo, para que a gente dê conta desse grande desafio, que não é pequeno, que é grande, que vai se tornar mais complexo nos últimos anos, em função da questão climática, em função das desigualdades sociais e territoriais do Brasil, que a gente consiga cumprir com louvor, né, e dar conta, em 2033, daquilo que o Brasil propagou quando aprovou a lei. Né? A lei tem um objetivo. Né? A gente não pode deixar ninguém de fora. E para deixar ninguém de fora, a gente tem que fazer tudo isso para garantir sustentabilidade, inclusão e que o financiamento seja instrumento para que a gente alcance o objetivo. Muito obrigado. Muito obrigada, Tadeu. Antes de eu passar a palavra para o Alfredo, só pedir a todos que estão nos vendo online, que, por favor, nos enviem perguntas pelo chat. Os nossos ouvintes, na realidade, estão aqui presentes. Por favor, enviem as perguntas por escrito. Nós faremos uma rodada de debate após as apresentações. Agora, eu convido o Alfredo. Alfredo, por favor, a palavra é sua. Fica à vontade. Bom, boa tarde, pessoal.
Eu estou aqui em nome da Secretaria Nacional de Saneamento, do secretário Pedro Maranhão, que estava aqui na abertura, mas eu não estou vendo ele mais aqui. Enfim, estamos aqui representando o Ministério do Desenvolvimento Regional nesse tema que é o financiamento do setor de saneamento. Lá, nós temos essa tarefa de ser o órgão gestor da política pública de saneamento de um modo geral no Brasil, da política nacional de saneamento, e temos um papel relevante ali como no financiamento, né? Um dos programas mais relevantes em termos de volume de recursos disponibilizado para o setor é o programa Saneamento para Todos, que fica lá sob a nossa responsabilidade. O Ministério do Desenvolvimento Regional ele tem o papel de gestor da aplicação dos recursos do FGTS nos setores de saneamento, de mobilidade urbana e outros de infraestrutura. Então, nós temos um processo de seleção onde a boa parte dos recursos passa lá por nós. E, de toda forma, assim, quando a gente vai pensar no financiamento do setor, a primeira coisa que me veio à cabeça, que eu acho interessante falar aqui, que a Ilana até colocou no começo da nossa conversa, qual que é o tamanho, né? O tamanho desse desafio aí. Nós estamos pensando sobre os caminhos do financiamento para o setor de saneamento, mas qual que é, de fato, o montante, né? E nós temos aí diversas estimativas. Nós tínhamos uma estimativa oficial, que é a que a gente geralmente usa lá na Secretaria Nacional de Saneamento, mas ela já está um pouco defasada, que dava 600 bilhões para o setor. Lembrando que, para nós, lá, o saneamento engloba não apenas os setores de água e esgoto, que é o tema aqui, mas também os setores de resíduos sólidos e drenagem. Então, esse valor, lá naquele momento, que foi calculado ali com valores de 2019, ele somava todos esses setores. Agora, nós já temos aí diversas, ao longo desse período aí de lá para cá, temos várias outras estimativas. Temos uma interna que nós estamos tentando fechar agora também, uma nova estimativa para o setor, que vai, não só com os 900 aqui, que eu imagino que é para água e esgoto, né? Mas ali nós estamos passando de trilhão, cerca de 1,3, 1,4 trilhões de reais para todas as áreas do saneamento básico. Então, de fato, um desafio enorme, né? E nós temos lá esses instrumentos para tentar atingi-lo. O primeiro deles foi o que eu já comentei, né? Ele é um instrumento de crédito com recursos do FGTS, mas nós também temos um instrumento que está agora, nos últimos anos, ele tem, a cada ano, a demanda por esse instrumento tem aumentado, que é a demanda para as debêntures incentivadas, né? Então, junta aí a nossa visão ali como órgão público. Nós fazemos a aprovação de projetos de investimento prioritários, considerados prioritários pelo governo. O setor de saneamento, obviamente, é um setor que todo ele é prioritário, de toda forma. Dificilmente haveria um projeto do setor de saneamento que chegaria ali que não seria prioritário. A gente faz uma análise mais formal em questões de política pública, de contratos de concessão, para a gente acompanhar, até pela nossa função como Secretaria Nacional e Gestora da Política Pública, acompanhar como vem se organizando o setor em termos de contratos e todas essas questões de amadurecimento do ambiente regulatório agora após o novo marco. E temos também um outro instrumento que é bem pouco conhecido e bem pouco utilizado, que diferente das debêntures incentivadas, que ele é um misto de incentivo fiscal numa lógica ali do mercado de capitais. Nós temos também um instrumento que é incentivo fiscal puro, que é o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura, né? É uma sigla, REID. Temos pouquíssimos projetos aprovados, mas também é um instrumento nosso lá. Nós temos na Secretaria, somando aí os instrumentos, os contratos de crédito que entraram no Programa Financiamento para Todos,
bem como os antigos termos de repasses, contratos de repasse que nós tínhamos quando havia ainda disponibilidade de recursos fiscais, nós temos ainda cerca de 1.000 empreendimentos em andamento, com uma carteira de mais ou menos 46 bilhões de reais, tudo monitorado lá pela nossa equipe. No programa de debêntures incentivadas, nós já temos agora 51 projetos aprovados, totalizando ali cerca de 12 bilhões de reais aprovados para captação. Para vocês terem uma ideia, até ali 2018, mais ou menos, o setor tinha muito poucos projetos, o volume aprovado para emissão era de cerca de 2,2 bilhões, e agora nós já, só de lá para cá já foram 10, né? E temos ainda em análise cerca de 15 bilhões ali em projetos para aprovação. Então, isso mostra a dinâmica que o novo marco imprimiu aí ao setor de saneamento, que a gente tenta acompanhar, e, de fato, é um grande desafio, né? O Tadeu mencionou, agora há pouco, a questão do PRODES, né? da possibilidade de usar um foco mais nos contratos na performance, né? Em indicadores de performance. De fato, nós também conhecemos, né, o PRODES bem lá, e uma das demandas que nós colocamos lá no Departamento de Financiamento de Projetos é justamente buscar uma forma de colocar os contratos de performance encaixados dentro do Programa Saneamento para Todos, que é uma demanda que, às vezes, chega lá, né, e a lógica do programa tradicional ela não encaixa muito bem, mas essa é, de fato, uma demanda importante que nós tentamos lá equacionar, estamos tentando buscar uma solução. Bom, é isso, pessoal. A secretaria, nós estamos lá, o secretário Pedro Maranhão vem fazendo aí um trabalho bem próximo, tentando fazer um diálogo amplo com o setor, e, de fato, o setor de financiamento, a nossa visão ali é uma visão que tem, obviamente, uma característica de financiamento público. A maior parte dos entes com os quais a gente trabalha são de natureza pública, né? Mas é muito importante a gente fazer esse contato com o setor privado. Inclusive, no programa Saneamento para Todos, o operador tradicional do programa sempre foi a Caixa. Ele tem um volume muito grande, a Caixa Econômica Federal, de contratos nesse programa. Mas agora nós vemos também um movimento grande de aproximação de bancos privados, e isso é salutar para o setor. É importante para a gente trazer também novos agentes financeiros para dentro do sistema, para que a gente realmente consiga dar vazão para as demandas. Nesse ano, desde que eu não tenho, ainda não perdi os cabelos, como o Tadeu mencionou, né? Mas eu já tenho aí um tempinho de casa, já tenho ali mais de 10 anos no setor de saneamento, e desde que eu entrei lá, a gente nunca tinha alcançado o orçamento previsto anual para o Programa Saneamento para Todos. Nesse ano, foi a primeira vez que a gente já está com uma demanda estourando em 2 bilhões de reais o orçamento previsto. Já estamos fazendo as negociações, obviamente, para a suplementação desses valores no orçamento, para poder atender todo mundo, mas isso é uma notícia muito boa. Quando isso chegou lá para a gente, quando a gente fez os cálculos e viu que, de fato, ia precisar fazer a suplementação, isso foi algo realmente muito bom lá para a gente, que vem acompanhando o processo todo, o aumento da demanda desde que o novo marco foi lançado. É isso aí. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Alfredo. Só para informar a todos, nós estamos mencionando o debate da manhã e o documento lançado hoje pela Bicom Sindicom, da agenda, né, para a nova década do saneamento. Ele está disponível no nosso site, abicomsindicom.com.br. Então, por favor, acesse o documento na íntegra com todos os nossos compromissos. Por favor, Solange, fica à vontade, a palavra é sua. Passar a apresentação, pedir para colocar. Esse aqui? Verde. Bem,
Eu sou a mais recente aí no setor de saneamento, na verdade, responsável pela diretoria de crédito à infraestrutura no BNDES, que cobre vários setores, entre eles saneamento. Aqui, acho que vocês conhecem esses números melhor que ninguém, mas eu acho esse slide importante para a gente ressaltar a importância social do saneamento para o país. A gente observa que é a população de baixa renda quem mais sente com essa questão. É neles que bate a falta de água, a falta de esgoto. É um trabalho enorme aqui a ser feito. 88% do déficit de água está em pessoas que ganham até um salário mínimo. Norte e Nordeste são as regiões do país onde temos o problema de forma mais latente. E essa questão perpassa a questão de saúde, perpassa a questão de qualidade de vida, dignidade. A gente tem visto lá no banco, nessa etapa de financiamento aos projetos do Rio de Janeiro, declarações assim, impressionantes de pessoas que nunca tiveram um chuveiro dentro de casa. Então, a gente trabalhar com saneamento é um pouco discutir a questão social, a questão de distribuição de renda, de melhora da qualidade de vida no país. Aqui, o BNDES, em números, do que a gente tem hoje, a gente ainda tem mais crédito ao setor público do que ao setor privado. Nós esperamos, aí, com um novo marco regulatório de saneamento, que isso mude, que aquela pizza ali, majoritariamente, seja um volume grande de financiamento a setor privado. E, hoje, 44% do volume contratado é com o setor privado. Então, a gente quer apresentar um crescimento significativo disso dentro dos 900 bilhões aí que a Tereza trouxe para vocês pela manhã. A gente espera chegar lá e participando ativamente desse processo. Aqui, como o BNDES e como os bancos podem atuar nesse processo? Quais são os principais desafios? Eu diria que um desafio grande é o próprio marco regulatório. A regionalização é uma questão relevante, e talvez a gente ainda precise de alguns novos regulamentos aí, ou novas discussões sobre como vai se dar essa regionalização, a institucionalização dela, o fortalecimento da ANA. Uma coisa importante, eu passei o final de semana lendo alguns artigos sobre o setor e eu vi que são 1.503 prestadores de serviço de saneamento hoje no Brasil. Então, imagina o que deve ser coordenar 1.503 e deve estar aumentando aí o número de prestadores do marco para cá, dentro da estrutura desse novo marco regulatório. Então, além da quantidade de prestadores de serviço muito alta, a gente tem aí entes federativos diferentes, a gente tem o governo federal, estado, município, num emaranhado de discussões e de questões a serem discutidas. Eu acho que muito ainda vai ser estabelecido judicialmente. Hoje eu estava vendo aí uma discussão falando ainda que a questão das outorgas está sendo discutida, de quem é outorga. Então, acho que tem aí no marco regulatório, no estabelecimento da ANA, no fortalecimento da ANA, e o marco regulatório ainda a ser estabelecido, e ser estabelecido ainda judicialmente, porque podem ter discussões, e isso é uma coisa que deixa o investidor, o financiador, um pouco preocupado e atento a essa questão. A estruturação dos projetos. É fundamental a capacidade técnica de estruturação de projetos. A gente sabe que os municípios têm dificuldade com isso, estados também, muitas vezes. E essa questão o BNDES procurou endereçar através da fábrica de projetos. E hoje nós temos
inúmeros projetos lá contratados, alguns que já foram performados, nós já entregamos o processo de concessão. E nas fontes de recursos, eu diria que, para nós, em instituições financeiras, uma dificuldade grande é a coordenação entre nós mesmos, entre os diversos players. A gente tem visto aí nos blocos da SEDAI, no Rio de Janeiro, nós estamos tentando coordenar. Há dificuldades com os organismos multilaterais em créditos em dólar, como é que estrutura essa dívida a longo prazo. E aí uma das alternativas tem sido a fiança, eles entram na fiança, o BNDES entra no crédito. O BNDES, na sua área financeira, está trabalhando para que a gente possa disponibilizar mecanismos de hedge cambial, e isso são novas estruturas que a gente está tentando coordenar. A gente fechou agora o projeto de a estrutura de financiamento da linha 6, e entre a assinatura da contratação, que foi em dezembro, e a primeira liberação, que foi há 15 dias atrás, a gente passou quase 8 meses discutindo cláusulas contratuais entre os diversos bancos, e eram 10 bancos. Então, à medida que a gente aumenta o número de participantes, e num volume de crédito como esse que a gente está falando, vão ter vários players dando crédito, financiamento ali na operação, é óbvio que aumenta muito a qualidade da governança, mas aumenta também o tempo de discussão e o custo de discussão. É isso que a gente tem observado muito na estruturação das operações. O que o BNDES tem feito de diferente? O BNDES estruturou a fábrica de projetos, que começou lá com a Maria Silva e a Marilene, e veio caminhando e tomou um impulso grande agora na gestão do presidente Montesano, em 2019 para 2020. Hoje, a fábrica tem uma capacidade de entregar projetos em diversos setores. O BNDES, o meu mandato, quando o Montesano me chamou para assumir a área de recuperação de crédito à infraestrutura, o meu mandato é um mandato de tomar mais risco, é um mandato de construir projetos cada vez mais non-recourse. Então, nós estamos trabalhando nisso, em Project Finance Non-Recourse e Limited Recourse, e com compartilhamento de riscos e garantias. A gente tem procurado sempre trazer o mercado, acreditando que isso aumenta a qualidade da governança, e, mais do que isso é uma demanda necessária para o volume de créditos que o país precisa de financiamentos para deixar os projetos de pé. Novos produtos, o BNDES hoje já atua dando fiança bancária, umas estruturações, nós entramos cobrindo o risco e entramos garantindo bancos. A gente tem também, montamos o backstop, que nada mais é que um seguro de garantia de funding para toda a operação. Você pode tomar parte só do crédito e deixar garantido que, num desembolso mais à frente, você pode ter o crédito garantido pelo BNDES ou ir a mercado tomar esse crédito. Então, a gente criou esse mecanismo também, e estamos atuando ativamente através de debêntures, seja como financiadores, cofinanciadores, dando garantia firme. Então, o instrumento de debênture é um instrumento importante à medida que a gente traz o mercado e desenvolve o mercado de crédito via debênture. A gente tinha, eu acho que até entre 2016 e 2019, um volume de cerca de 900 milhões de debêntures emitidas no setor, e só no ano de 2020 tivemos mais quase 3 bilhões, se eu não me engano, 2,8 bilhões de debêntures emitidas, e isso tudo é fruto de um processo de desenvolver o mercado de crédito para o setor. Aqui, os projetos que foram concluídos pelo BNDES, estamos com um mandato ainda para o projeto do Ceará,
E é o começo, eu acho, de inúmeros projetos que estão vindo aí para a gente no setor, no Brasil, para que o saneamento possa ser estruturado através das concessões. Aqui, o BNDES está, hoje, trabalhando junto aos vencedores dos últimos leilões. A gente pretende contratar 2 operações ainda este ano e fechar todos aqueles projetos já concedidos no primeiro trimestre do ano que vem, as contratações. Então, acho que meu tempo aí já esgotou, eu não vou poder ficar muito tempo mais para as perguntas, vou pedir desculpas, acho que 5 minutinhos eu tenho aqui, mas depois eu tenho que sair. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Solange. Obrigada pela apresentação de todos. Estamos abertos às perguntas que serão enviadas por escrito, mas eu quero aproveitar aqui a presença da Solange, que tem que sair daqui a pouquinho, né, Solange? E eu acho que um ponto que você trouxe, que inclusive é um dos compromissos do nosso documento, que é justamente o fortalecimento dos bancos públicos e o financiamento via Project Finance, na realidade, né? E você trouxe aqui justamente o fortalecimento desse instrumento, mas eu queria saber um pouquinho com a visão, e aí cabe também, inclusive, ao Alfredo e ao Tadeu, quais os desafios que vocês veem para uma aplicação mais intensificada desse instrumento de Project Finance, que a gente sabemos ainda dos riscos regulatórios, mas nós gostaríamos de saber os desafios que vocês veem, as perspectivas que vocês têm para esse tipo de financiamento para os próximos anos. Por favor. O processo de Project Finance, eu acho que é um processo em evolução no Brasil. A gente tem no banco trabalhado essa questão de mais riscos, assumir mais riscos, mas olhar para a matriz de riscos e poder endereçar esses riscos é muito importante. E aí perpassa diversos setores com questões diferentes. Eu acho que o setor de saneamento tem um risco de crédito aí que tem que ser analisado, tem que ser endereçado. Hoje tem uma questão do volume de recursos e como fica a estrutura de balanço. Tem a questão do marco regulatório, como é que ele vai se estabelecer e como é que ele vai ser discutido judicialmente na hora que os conflitos começarem a aparecer. E tinha um gargalo muito grande que tem sido endereçado, que é a estruturação de projetos. O BNDES tem atuado, outros bancos também, o IFC tem trabalhado na estruturação de projetos. E uma coisa que estava na minha apresentação e na hora eu não falei, que foi uma coisa colocada e que é muito importante, é a tarifa social, que a tarifa social é um mitigante importantíssimo para o risco de crédito e aumenta a capacidade do modelo e a questão da própria do apoio social e político no entorno da execução do processo de entrar com saneamento via universalização, de atender, de fato, a comunidade carente. Acho que são esses os principais pontos. Não sei se alguém... Acho que você tocou no ponto principal, que é a matriz de risco, né? Não só dos riscos financeiros de um projeto, de quanto vai entrar de equity, como é que isso comporta no longo prazo, mas, além do risco chamado social, e tão mais legítimo socialmente vai ser quanto mais rápido atender a demanda dos mais pobres, que são os excluídos. Que esse é um desafio, né? A gente tem o risco de chegar em 2033 e os 5%, 10% não atendidos sejam mais pobres. E aí a gente então não teria cumprido o objetivo de aumentar a equidade do setor. Então, acho que esse é um aspecto importante de risco. Eu queria só salientar que, na matriz de risco, a gente precisa valorizar um pouco mais o tema de segurança hídrica. Acho que esse é um tema que a gente não tem controle sobre ele,
seguramente ele vai envolver, mesmo em Project Finance, no arranjo, na modelagem, algum tipo de risco compartilhado com o poder concedente, ou com a autoridade hídrica, ou com o governo responsável, porque muitas vezes a solução de segurança hídrica não passa pela companhia de água e esgoto, mas passa por uma solução de múltiplos setores, de uso múltiplo, por exemplo, em controle de cheias ou em barragem de armazenamento de água. Então, acho que o tema da gestão de risco é um tema bastante importante para que o Project Finance se desenvolva. No nosso caso, de banco multilateral, acho que a Solange comentou, o tema do risco cambial. Enquanto a gente não consegue ainda resolver a questão do risco cambial, a gente pode fazer swap offshore. A gente traz o swap, faz lá fora, aproveita o rating do banco, que é melhor que o rating do Brasil, e traz para cá. Mas a gente tem que... isso vai melhorar muito quando o Brasil conseguir melhorar também o seu perfil macroeconômico. Nós estamos há quantos anos já com BB- de rating global? Desde 2013, 2014. Então, a gente vai fazer uma década sem ter uma melhoria da percepção de risco do Brasil. Acho que esse é um tema importante. Não cabe a nós, não está na nossa alçada resolver, mas ele seguramente será um mitigante importante de risco, como risco cambial de projetos. E, por fim, o tempo do risco de construção versus risco de operação, né? A gente tem a vantagem de estar no setor que não é greenfield. O esgoto até pode ser um pouco de greenfield quando eu vou fazer uma PPP de esgoto onde não tem nada. Mas é um setor que tem que aproveitar que é um brownfield, que tem uma receita por trás. Então, acho que isso vai mitigar um pouco o risco da fase de construção versus o risco da fase de operação. Por exemplo, tem setores como ferrovia, e isso é um grandíssimo problema. Não é o nosso caso aqui, mas acho que esse é um tema de muita atenção daqui para frente. E a questão regulatória, acho que não é papel do banco falar disso, mas eu faço parte, fazer um parênteses aqui, de um outro grupo, chamado um grupo da Academia Nacional de Engenharia, a Marilene também faz parte, tem um comitê de saneamento da Academia de Engenharia. Eu não sou engenheiro, mas fui convidado, fico lá, eu sou arquiteto, mas os engenheiros não gostam muito, mas estou convidado, faço parte do grupo da Academia de Engenharia. Mas a gente está detectando que talvez o grande desafio regulatório, mais do que as normas relativas à revisão tarifária, à estruturação tarifária, mas os mais cursos nos desafios da governança regulatória. Acho que de manhã também se falou isso aqui, acho que foi o Maurício Portugal, da fragilidade regulatória, né? Exemplos vários, não vou citar aqui estados da origem, mas seguramente se é um tema que um financiador vai estar olhando no Project Finance, é qual é a estabilidade regulatória. Não é se o cálculo tarifário é price cap ou rate of return, não é isso, é qual é a estabilidade do modelo regulatório. Então, acho que esse é um mitigante muito importante quando eu vou olhar o Project Finance, porque a decisão do regulador vai influenciar a capacidade de pagamento futura daquele mutuário. Então, acho que esse é um tema que, talvez, aí na agenda regulatória da ANA, devesse ser... Ela tem uma agenda extensiva, né, de 2 ou 3 anos para frente. Está atrasada essa agenda, porque é muita coisa. Talvez focar um pouco no tema da governança ajudasse a mitigar o risco regulatório, que é muito importante para a Project Finance. Bom, deixa eu aproveitar o gancho do Tadeu, porque, de fato, tem aspectos bem específicos de instrumentos financeiros, né, para amadurecimento de instrumentos financeiros no Brasil e de garantias para poder viabilizar o Project Finance. Mas, de fato, a nossa visão ali na Secretaria tem a ver muito mais com a questão do risco regulatório, né? Tanto o risco regulatório macro, que foi a própria lei, né, que, felizmente, ela já foi estabilizada, né, no Supremo Tribunal Federal, mas ainda temos aí um universo de questões de regulatórias que tem a ver com as normas de regulação, tem a ver com o amadurecimento normativo do setor com base naquele arcabouço geral que foi, felizmente, estabilizado. Então, não tem muito como avançar, mesmo nas questões específicas de instrumentos financeiros, de garantias, de construção de uma matriz de riscos adequada no contrato, se você não tem bem claramente definido, por exemplo, aquela discussão do painel da manhã sobre os diferentes modelos regulatórios adequados para cada tipo de situação ali da prestação do serviço, questões normativas, infralegais, precisam realmente se estabilizar, e a gente, evidentemente, tenta fazer isso da forma mais acelerada possível, né? O setor está se organizando para isso, mas eu entendo que é um ponto fundamental para que a gente chegue no Project Finance non-recourse puro,
Mas, assim, até um pontinho aqui de curiosidade, lá na secretaria a gente tem, evidentemente, a gente é essa ponte, né, entre o setor público e o setor privado, a gente tem contato com vários tipos de atores, e outro dia a gente estava fazendo uma espécie de experiência lá, colocando tem bancos públicos muito acostumados com a financiar o setor público, financiar entes federados, municípios, estados, né? E a lógica de estruturação disso é muito diferente, evidentemente, de um contrato de financiamento nesse caso. Mas a gente colocou um banco privado em contato com um ente federado para ver se conseguia fazer ali um match, né? E é muito interessante a gente verificar que a linguagem do banco privado, dialogando com a prefeitura, era uma linguagem muito de tentar organizar o financiamento com uma lógica de project finance e tal, que, claro, não tinha muita lógica. Mas isso foi muito curioso da nossa parte lá de observar esse movimento. Obrigada. Nós recebemos algumas perguntas, nós temos ainda 9 minutinhos de debate, então vamos aproveitar. Bom, nós recebemos uma pergunta, um segundo, aqui. A primeira, nós havíamos recebido uma pergunta sobre quais riscos vocês ainda veem no setor de saneamento. Eu entendo que essa pergunta já acabou sendo respondida com a pergunta anterior, mas nós recebemos aqui uma pergunta do Alessandro Hidalgo, da Terracom, que perguntou para o Tadeu. Tadeu, você citou que melhor que linha de crédito, o melhor seria uma análise por projetos. Quais critérios de escolha você sugere? Região, tamanho, regionalização, etc. Depende se a pergunta é para eu como financiador ou eu como militante do setor. Como financiador, a gente vai, como eu falei, customizar. Então, seguramente, hoje, a segurança regulatória é determinante. Então, a gente não vai financiar um projeto em que o contrato de concessão ou o contrato de programa esteja em desconformidade, porque isso cria um risco regulatório judicial muito grande. Então, essa acho que não é uma questão de sim ou não. Depois, para hierarquizar, aí é uma discussão muito relevante. O que vem primeiro, né? Depende. Muitas vezes eu tenho situações de segurança hídrica que eu tenho perda elevada. Exemplo de Pernambuco, né? Pernambuco tem quase metade dos domicílios do estado urbanos sofrem com rodízio de água. 47%. É o estado brasileiro com maior percentual de domicílios em rodízio. Seguramente aí, mais do que aumentar a oferta hídrica, está o tema da eficiência da infraestrutura existente. Então, a prioridade lá é perdas. Mas pode ter situação em que eu tenho uma cidade com baixo índice de cobertura de esgoto, por exemplo, mas acima dela tem uma captação de água e que acima da captação de água eu tenho outra cidade com baixa cobertura de esgoto que está poluindo e acabando com o manancial de jusante. Então, talvez numa lógica regional, tratar o esgoto de montante possa ser mais relevante do que tratar o esgoto de jusante, em função de que eu estou garantindo ali segurança hídrica. É um outro tipo de critério de prioridade. Um terceiro pode ter a ver com as metas de saneamento. E, de novo, vou colocar aqui a discussão lá do COSANI, da Academia de Engenharia, que é um tema que não apareceu aqui, mas é um tema que eu sou um defensor dele há anos, né? Na Copasa dizia para mim, é o tubo no rio, o rio no tubo. Né? Nós temos, por exemplo, em sistemas de esgoto no Brasil, uma grande quantidade de cidades e domicílios ligados à rede de drenagem, que o esgoto está combinado com a drenagem, onde tem ou onde não tem esgoto. Eventualmente, eu posso priorizar essa solução, que ela de curto prazo resolve a questão da coleta, que já está na rede de drenagem, trato esse esgoto, e aí tem empresa privada que fez isso com bastante competência em algumas cidades do Brasil, inclusive no meu estado, na minha cidade, inclusive, Nova Friburgo, solução de reconhecer o sistema combinado como tal, coletar o esgoto tempo seco, tratar e resolveu a questão da poluição hídrica em curto prazo, elevou receita porque o sistema foi reconhecido. Então, repara, aí eu posso ter uma solução muito mais simples, muito mais efetiva de curto prazo. Então, a priorização depende muito da situação local. Se é esgoto, é montante, é jusante, eu posso tratar junto a solução de drenagem quando o sistema é combinado. Antecipo meta, inclusive. Eu trago para agora a meta que estaria lá em 2033, porque esse pessoal está atendido já, e para o morador, não importa se é o tubo é de PVC ou se o tubo é de concreto, o que importa é que o esgoto saiu da casa dele. Então, acho que é possível de fazer, desenhar a priorização, por isso que eu digo a importância de não ter linha, mas de ter a customização, o banco ser aquele que vai financiar a solução do desafio daquela empresa.
mais do que uma linha de crédito. Muito obrigada, Tadeu. Seguindo com as perguntas, nós temos algumas perguntas para o BNDES, Solange, e tem algumas bem parecidas na realidade. Então, eu vou ler aqui a pergunta do Pedro Bernardes, que está aqui presente, da Ambiental Saneamento, que é parecida com algumas perguntas que recebemos online. O BNDES tem desenvolvido financiamentos individualizados de Project Finance para cidades de 50 a 200 mil habitantes? Ou está focado em projetos de maior porte? Como ajudar essa grande massa de municípios no Brasil? Eu entendo que aqui haveria até uma restrição no novo marco, né, de municípios que não estariam regionalizados, enfim. Mas aí, qual tem sido a visão do BNDES no caso de municípios, né? Ele mencionou financiamento individualizado. Bem, o BNDES tem que seguir regras, as regras estabelecidas no marco regulatório impõem questões de regionalização, o processo do contrato, as regras de concessão, de ter ente regulador local, enfim, isso tem que ser seguido. E, fora isso, o BNDES opera qualquer projeto acima de 30 milhões diretamente. O financiamento é direto com o BNDES e a gente pode atuar abaixo desse valor via agente financeiro. E saneamento está na nossa lista de prioridade, não importa o tamanho do projeto. 30 segundos. Assim como a Solange falou, nós também podemos financiar cidades menores não diretamente, via corporate ou project finance, através dos bancos. A gente tem operação de crédito com o BNDES, ele pode fazer, se bem que ali o foco é maior. Mas temos com o BRDE, por exemplo, que é o Banco do Extremo Sul, que pega os 3 estados do Sul, mais Mato Grosso do Sul. Temos com o Desenvolve São Paulo, para o estado de São Paulo, inclusive os contratos da Sabesp de performance. Então, é uma forma que a gente pode, que nós temos como um banco de pouca capilaridade e alcançar um impacto na escala local, através de um financiamento bancário via o intermediário financeiro. Obrigada, Tadeu. A Solange, nós vamos encerrar agora, vou fazer só a última pergunta para o Alfredo, e aí em seguida nós já encerramos o nosso painel. Alfredo, nós recebemos essa pergunta de um telespectador, né? Você está vendo online. O Agamenon Júnior, ele mencionou: tendo vista uma certa dificuldade de municípios menores conseguirem, enfim, interessados em projetos de saneamento nessas cidades, mesmo em blocos regionais, eu estou entendendo que ele está falando da dificuldade de municípios menores aderirem a blocos regionais, financiamento, como a Secretaria de Saneamento tem atuado no setor para promover uma atratividade a esses municípios ou eventuais blocos menores? E qual o melhor modelo para promover a universalização do saneamento? Bom, a questão da regionalização, ela tem alguns entraves, né? O novo marco deu essa nova diretriz, que não é nova, como o Tadeu colocou, na verdade já vinha do Planasa anteriormente, mas evidentemente que ela não vem sem dificuldades. Então, a gente tem ciência, né, das dificuldades de muitos estados de realizar a regionalização. Tem estados que fazem projetos de regionalização muito bons, como é o caso de Minas Gerais, a gente vinha comentando sobre isso hoje, mas que teve dificuldade para aprovar na esfera política. Tem estados que fizeram a regionalização e conseguiram aprovar, mas que, no final das contas, os municípios não estavam enxergando ali muitas vantagens, acabou tendo dificuldade para também, do ponto de vista político, aderir a essa regionalização. E a nossa visão na Secretaria é que o instrumento da regionalização é adequado, porém, ele pode ser revisado, né? Isso vem acontecendo, inclusive, alguns projetos de regionalização que não conseguiram grande adesão dos municípios, com um trabalho mais específico junto aos municípios, inclusive, é importante aí o papel do Estado nesse trabalho também, de trazer os municípios para uma discussão e revisar aquela proposta, de modo que, no final das contas, atenda aos municípios, tenha o ganho de escala necessário para que a gente consiga realmente universalizar o serviço para todo mundo. A outra pergunta? Como a Secretaria tem atuado, qual o melhor modelo que a Secretaria considera para a universalização, como está atuado com a atividade? Bom, já.
Já sanou a questão. Muito obrigada, Alfredo. Claro. Eu vou aproveitar, Tadeu, seus 30 segundos, já pedir para cada um falar as suas palavras de encerramento do nosso painel. Então, por favor, Tadeu, aí em seguida a Solange e encerramos com o Alfredo. Não, a questão, eu estava lembrando aqui, enquanto o Alfredo falava, o modelo do Rio de Janeiro, de separação vertical, produção em alta distribuição, separação da distribuição em 4 áreas, eu trabalhei nele no ano 2000, 20 anos antes, com um consórcio de empresas francesas que trabalham na parte de consultoria, um escritório do Rio, chamado Arnold Wald. Não, morreu lá. Por que morreu lá? Porque não houve acordo na atratividade, qual era a divisão dos haveres. Se não dividir os haveres, vai ser muito difícil chegar a acordo. Então, a questão passa por ser econômico, não é só político, é econômico também. Então, o que viabilizou, em parte, o Rio? Agora a Solange sabe muito bem disso. A divisão dos haveres, não só do valor inicial da outorga, mas também como é que dividiu o valor excedente da outorga. Isso atraiu os municípios. E ficaram todos felizes com essa história. Então, aí, esse é o tipo de entendimento que tem que ser havido. Também pensar na divisão dos deveres, mas também na divisão dos haveres, quando o negócio levar a haveres. E o último comentário, para deixar vocês bem animados, quem é mais velho. Esse modelo de privatização de infraestrutura ganhou um grande ímpeto nos anos 90, na Inglaterra, final da década de 80 e 90, com Margaret Thatcher. Quando ela mandou para o Congresso, para o Parlamento inglês, o projeto de lei para privatizar a água na Inglaterra, o National Rivers Authority, na época, no manifesto ela dizia: se nós podemos privatizar a água, o que não podemos fazer? Porque foi o mais difícil que ela conseguiu. Então, a gente está num momento importante, acho que não tem que desanimar. A gente está fazendo aquilo que é, como você colocou, da dificuldade, sem dúvida, o setor mais difícil, mais complexo, num país complexo como o Brasil, que começa no nível municipal. Então, a gente está num momento importante, positivo, e um desafio à frente, mas com ânimo. Acho que isso é importante. Se a gente pode fazer isso, podemos fazer qualquer coisa. Muito obrigado. Eu diria que não chamaria de privatizar a água, chamaria de democratizar a água. A água é de todos os brasileiros e o saneamento tem que chegar lá. A gente tem que entregar água, esgoto, direito à saúde para todo mundo. Bom, e por fim, então, eu boto mais uma palavrinha aí. Não é nem privatizar, nem democratizar, mas é universalizar a água, né, gente? Vamos lá. Nós temos aí essa missão muito importante, que até temos aí um prazo muito curto para fazer isso. São menos agora de 10 anos, 11 anos. E é muito dinheiro, né? A gente precisa mobilizar. E esse tipo de discussão aqui, ela precisa acontecer com muito mais frequência, muito mais vezes, porque, evidentemente, para nós lá do setor público, na Secretaria Nacional de Saneamento, a gente não vai achar a solução sozinho, trancado lá no gabinete, né? Então, certamente, isso aqui é muito importante. Queria agradecer aos organizadores do evento, o convite, um prazer estar aqui. É isso aí, a gente precisa estar discutindo. Prezados, então, muito obrigada, Tadeu, Solange, Alfredo. Nós teremos um intervalo de 15 minutinhos, retornaremos às 16h03, no máximo. O nosso próximo painel vai tratar da inclusão social e da relação. Teremos vários cases interessantíssimos da relação do operador privado com o cliente. Então, nós falamos dos números, agora nós vamos ver o impacto desses números. E o nosso moderador será o Dr. Ives Bessa, da Cristalina Saneamento. Então, daqui a pouco nós retornamos. Obrigada a todos e uma boa tarde.